Direito Administrativo, semana 3, dia 7, e o vídeo único aí. Vamos ver se a gente consegue falar só num vídeo, ok? A gente vai falar hoje sobre a centralização, a descentralização e a desconcentração, ok? O que cai em prova? Basicamente é descentralização e a desconcentração, ok? Então o que é? O que significa isso? Significa que o Estado, para exercer lá suas funções administrativas, ele vai exercer por meio de órgãos ou pessoas jurídicas e os seus respectivos agentes. Ou seja, ou vai ser por meio de órgão, ou vai ser por intermédio de pessoas jurídicas que ele cria no Estado, que são chamadas depois de administração indireta, que a gente vai ver num vídeo específico aí na próxima aula, ok? As pessoas jurídicas da administração indireta são as empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias e fundações. Depois a gente vai estudar com calma isso. Mas o que nós precisamos ter em mente agora? Que precisamos exercer as funções administrativas e vão ser por órgãos. O que é um órgão? Um órgão é algo que é denominado pelo Estado, então uma estrutura que não possui personalidade jurídica, certo? E pessoas jurídicas são as que têm personalidade jurídica, como essas quatro aí que eu falei. Nós temos então duas formas básicas de organização da atuação administrativa, então, certo? Nós temos a centralização e a descentralização, ok? A centralização administrativa significa que o quê? Que as tarefas estão sendo exercidas por órgãos e agentes integrantes da denominada administração direta, certo? Então, quando nós estamos falando então de centralização, vai ser sempre órgão. Quando eu falar de descentralização, eu estou falando de pessoas jurídicas, perfeito? Então, guarde esse conceito inicial agora, que vai ser importante para resolver prova. As questões elas são muito fáceis, certo? Mas requerem um pouquinho desse cuidado só. Então, os órgãos são despersonalizados, ou seja, não têm capacidade jurídica, elas não são dotados de personalidades jurídicas, ok? Então, eles são integrantes de uma mesma pessoa política, certo? Então, o órgão ele pode ser da União, dos Estados, do Distrito Federal ou município, perfeito? Agora a gente vai falar sobre a descentralização. Que seria a descentralização? Então, são as atribuições desempenhadas por meio de outra pessoa e não pela administração direta. Caiu na tua prova, então, que o Ministério A, para exercer atividade X, ele criou, por meio de lei, uma pessoa jurídica, de direito público ou privado. Eu estou falando de quem? De uma descentralização. Ou seja, eu estou passando para alguém uma atividade da administração direta, certo? Agora veja outra situação que você tem que tomar cuidado. Quando um órgão, certo, ele vai passar internamente uma atribuição de uma secretaria para outra, por exemplo, essa atribuição não estava envolvendo uma segunda pessoa jurídica, certo? Então, eu estou falando só do órgão central, estou falando só de uma administração ali central, então eu estou falando dessa situação aqui, ó. Volta uma, eu estou falando dessa pessoa política, certo? Então, se eu estou falando de uma pessoa política, não está envolvendo uma segunda pessoa jurídica, então vai ser uma desconcentração, perfeito? Descentralização, duas pessoas.
desconcentração, uma pessoa. A gente vai ver novamente isso, mas eu estou antecipando para dizer que isso daí é o mais importante. 90% das questões vão te cobrar esse entendimento aí. Sabendo esse entendimento, você vai acertar praticamente todas as questões. Você vai ver que são muito fáceis, ok? Então vamos lá. A descentralização pressupõe duas pessoas distintas. Então, o Estado mais a pessoa que executará o serviço, ok? Então, falei em descentralização, estou falando em duas pessoas distintas. A descentralização pode ocorrer de duas formas. Então, eu tenho a descentralização. A descentralização ela pode ocorrer então por outorga ou por delegação. O que é outorga, o que é delegação? A gente vai ver agora. Mas basicamente outorga é por lei. Sempre quando vier o termo outorga, eu estou falando que foi alguma coisa que aconteceu por meio de lei, certo? Quando for por delegação, nesse caso vai ter o quê? Envolvendo um ato administrativo, que seja uma autorização ou um contrato, tá? Sinônimos. Sinônimo de outorga pode ser a descentralização de serviços, ou na delegação vai ser descentralização por colaboração. Então, a delegação vai ocorrer por colaboração. Alguém está colaborando com o Estado. Então, guarda essa informação aí. Essa informação, inclusive, da descentralização por colaboração, ela vai estar presente aí no caderno de questões e você vai verificar que a questão que a meu ver, a questão mais bem elaborada é a questão que envolve ali a ENAP, certo? Então a questão lá, que eu não vou falar o número para você, depois quando estiver fazendo, você vai ver que vai estar esse conceito lá envolvendo a ENAP, perfeito? Então cuida com aquela questão você vai ver que se você errar vai ser só por desatenção, perfeito? Porque outorga é criado por lei, então uma delegação legal, certo? Também chamada descentralização de serviços. A outorga aí, então, é a descentralização por lei, então requer que uma criação de uma entidade da administração indireta. Então essa entidade pode ser uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação ou uma autarquia, tá? Então transfere-se por lei determinado serviço público. Lembre que agora eu estou transferindo o serviço público porque eu estou criando uma pessoa jurídica para o Estado. Então continua a titularidade daquele serviço, é importante frisar isso, continua com o Estado, perfeito? Então, guarda isso. Lá na delegação ou descentralização por colaboração, ao lado direito ali, eu vou ter o que? Uma transferência apenas da execução do serviço e não há que se falar da descentralização por colaboração mediante transferência de titularidade. Se eu falar transferência de titularidade, vai estar errada a questão. Então, cuida com isso. Então, por que eu faço essa descentralização por outorga? Porque é o princípio da especialização ou também chamado da especialidade, certo? Então, por exemplo, foi criado lá as agências reguladoras, a Anvisa, por exemplo. Por que foi criada a Anvisa? Pelo princípio da especialização, para ela cuidar de produtos relacionados que são potenciais aí nocivos à saúde pública. Então a Anvisa, além disso, tem outras atividades, mas o carro-chefe seria delas três, certo? Fazer essa regulação desses medicamentos, por exemplo. Lembrar que eu criei, por exemplo, nosso exemplo então foi a Anvisa, ela não tem prazo determinado, certo? Então, criação dela e essa transferência por lei dos serviços públicos, então tem o que? Prazo indeterminado, perfeito? Já na descentralização por delegação, então o Estado transfere mediante o que? Contrato,
que é o caso das concessões ou permissão de serviço público, ou por meio de atos. Já viu falar sobre ato, não? Atos administrativos? Então, atos administrativos, lá então nós temos quem? Autorização de serviços públicos, ok? Então, transfere-se unicamente agora então a execução dos serviços. Basicamente, então, a diferença dos dois. A outorga transfere ao quê? A titularidade não, a titularidade já está com o Estado. A entidade pública já é do Estado. Então não está ocorrendo uma transferência da titularidade. Eu estou transferindo o serviço, perfeito? A titularidade continua com o Estado. Nesse caso aqui, não há nem que se falar nessa transferência. Só transfiro unicamente a execução dos serviços. Não há o que se falar em titularidade. Se estiver falando, está errado. Então, delegação, um ato administrativo, então é um ato que é precário. Se ele é precário, eu posso ter duas situações aqui, ó. Isso daqui às vezes cai em prova e as pessoas acabam errando. Que cai em prova descentralização. Se a descentralização pode ocorrer para pessoas físicas. Ó, a resposta está aqui, ó. Pessoas físicas pode. Como? Mediante permissão ou autorização. Então, pode pessoa jurídica ou pessoa física receber descentralização? Sim. Qual é o caso? Mais especificamente, quando eu estou falando de descentralização por delegação ou por descentralização por colaboração, que é sinônimo. E quando ocorre, né, nesse caso, vai ter uma delegação por um ato administrativo, uma autorização, e pode ser uma permissão ou uma autorização, que é um ato precário. O que é um ato precário ainda? Revogável a qualquer tempo. Então, lembrar que pessoa física pode, então, eu estou enfatizando isso porque às vezes cai em prova isso e as pessoas acabam errando, tá? Então, pessoa física pode sim receber descentralização, perfeito? Concessão, somente pessoa jurídica, tá? Então, ainda, a descentralização por outorga, então a pessoa política não pode decretar caducidade. O que é caducidade? Extinção, encampar, chamar para si novamente esse serviço. Somente é possível por retomada por lei. Veja, não pode decretar, que significa isso? Está usando um instrumento que se chama decreto para chamar para si ou extinguir um serviço público que foi passado por uma entidade pública, ou seja, por exemplo, a autarquia, lá, a Anvisa, por exemplo. Agora, por decreto, eu não posso alocar novamente chamar para mim novamente essa competência, porque somente por lei eu posso fazer isso. Ok? Isso daí é tranquilo. A delegação ela é revogável a qualquer tempo, porque vai ter um ato administrativo aí, no caso, precário, certo? Então, ato precário, regra, não há indenização. Indenização ocorre quando o quê? For comprovadamente ocorreu prejuízo aí ao particular, perfeito? Mas a regra é que não haja indenização. Caso o examinador queira trazer a exceção, ele vai explicitar na questão aí essa situação, ok? O que eu tenho que ter em mente também? Que na descentralização não ocorre nunca, vou dizer de novo, nunca vai ocorrer a hierarquia. Não existe a hierarquia entre o órgão central com a pessoa jurídica que recebeu a titularidade ou somente a execução do serviço público. Então não há hierarquia, tá? A gente vai falar novamente aqui, ó. Então vejam, por outorga, então há uma vinculação, certo? Então ao Ministério da Justiça está vinculado o CAD, certo? Ao Ministério da Cultura, por exemplo, estão vinculados o IFAM, o IBRAM, perfeito? Nesse caso, são entidades, IFAM e IBRAM, são, certo? São, mas ao que se falar em subordinação, há que se falar em hierarquia, não, porque
só há uma vinculação e não ocorre subordinação, ok, pessoal? A descentralização também. Na descentralização por delegação, também não há subordinação, ainda que o controle ele seja mais rígido, certo? Pode ocorrer, então, caducidade ou extinção daquele ato? Pode, certo? Agora, na outorga, delegação por outorga, há o que? Um controle finalístico, certo? Então, há um controle. Então, há esse controle, mas ainda assim não há que se falar em subordinação. Agora, por fim, a gente vai falar sobre a desconcentração. Você está desconcentrado? Não, não é isso que eu estou falando. Ok? A desconcentração é o que eu estou internamente dividindo as tarefas, certo? A grosso modo. Então, uma pessoa política, ou seja, um órgão, por exemplo, ou uma entidade de administração indireta, uma autarquia, por exemplo, distribui competências no seu âmbito de sua própria estrutura a fim de torná-la mais ágil. Poderia me dar um exemplo disto? Ministério da Cultura. Nós temos aí várias representações regionais. O que está ocorrendo? Dentro da estrutura de quem? Da administração direta está ocorrendo o fenômeno da desconcentração, certo? Para chegar mais próximo do particular, para ele receber aí de forma mais tempestiva o serviço público que lhe é prestado, perfeito? E na administração indireta, exemplo, a Anvisa, ela quer chegar mais próximo também, quer fazer vistoria em alguns estados ou cidades estratégicas, ela pode colocar lá suas regionais, certo? Então, ao fazer isso, ela está colocando um posto lá da Anvisa, e o que ela está fazendo? Ela está desconcentrando, perfeito? Está desconcentrando. Então, note que nesse fenômeno só ocorre, então, a desconcentração envolve obrigatoriamente uma só pessoa física, não são duas. Quando na tua questão trouxer duas pessoas jurídicas, está ocorrendo que é a descentralização. Quando há uma só pessoa jurídica, nós estamos falando da desconcentração. Só isso? Só isso. Só isso vai conseguir matar praticamente 100% das questões. Perfeito? Então, o resultado da desconcentração, temos os denominados órgãos públicos. Ok? Então, o que significa isso? Ministério pode criar uma nova secretaria? Sim. Está criando um novo órgão público dentro da própria estrutura. Ok? Surge, aqui é importante, surge a relação de hierarquia e subordinação. Então, na desconcentração, há que se falar sim na relação de hierarquia e subordinação. Na descentralização, não. Perfeito? Era isso que nós tínhamos para essa aula. Um grande abraço, até a próxima aí. Fiquem com Deus. Bons estudos.